Olá! E nesta edição do Com a Palavra, nunca é demais lembrar, como sempre, agradecendo desde já a audiência para os nossos seguidores, para quem está chegando agora, esclarecendo o Com a Palavra, seu espaço de debate de política, ideias, está com uma programação, uma remodelação, né? Remodelou aí a pauta, formato, mais ou menos para este momento, um momento significativo, muito importante de todos nós, em que todos nós vamos exercer nossa cidadania. E dentre essas mudanças aí, então, aí um chamamento especial para muitos candidatos e candidatas pleiteantes a quaisquer que sejam os cargos eletivos e, preferencialmente, que tenham conteúdo, tenham o que dizer, tenham de quem, né, a gente tenha para perguntar e, eventualmente, quando puder, a gente traz mais de uma edição por semana para justamente suprir tudo isso daí, cumprir com a nossa modesta missão nesse momento, que é mediar esse contato entre quem está pleiteando aí ser seu representante e você, obviamente. E para esta edição, temos o prazer de receber aqui uma candidata a deputada federal e com conteúdo, sim, conteúdo acadêmico, graduada em Serviço Social pela Universidade Luterana do Brasil e mestra em Sociologia pela Universidade Federal de Alagoas, com um vasto currículo aí de atuação como gestora, sobretudo na área de direitos humanos, né, fora todas as outras áreas sociais também. Temos o prazer de receber a candidata a deputada federal pelo Solidariedade, Mônica Carvalho. Bem-vinda. Obrigada, Felipe. Obrigada por essa apresentação toda, né? Eu quero dizer que eu estou, assim, encantada, porque sou seguidora do portal. Que bom. Estou lá no grupo do WhatsApp. Meus dias começam vendo o que foi que o Acta postou lá para mim, né? E sigo no Instagram, enfim, né? Sou seguidora do portal. E estar aqui conversando com os outros seguidores, conversando contigo, que fazia muito tempo que não encontrava, né? É um grande prazer. Prazer nosso e descobrir seguidora também. Muito obrigado. Mas vamos começar, né, o debate pela parte mais, digamos, eleitoral dessa questão. O nome de Mônica Carvalho, no começo dessa discussão de disputa eleitoral, pré-candidatura e até momento de candidatura, estava associado a uma singularidade, que era o seguinte: a condição de ser a única mulher em disputando o governo do estado de Alagoas. Então, essa realmente era a proposta, era um projeto muito bonito, inclusive, de trazer para a cena, né, enquanto protagonista, a figura da política mulher, né, protagonizando essa cena do pleito para o executivo estadual. E nós tínhamos grandes diferenciais. Assim, o diferencial não estava só na questão de gênero, né? A questão de gênero pautava porque nós tínhamos, primeiro, a preocupação com o ser mulher na sociedade, o discutir o papel da mulher na política e como nós estaríamos inseridas nesse contexto. Acontece que, no meio do caminho, existem preocupações realmente muito fortes, né? Por exemplo, o que vale mais a pena? Dar continuidade a essa candidatura ou fortalecer uma candidatura que está inserida dentro do conceito que a gente chama de progressista, né? A gente não pode chamar de uma candidatura de esquerda, mas uma candidatura progressista, né, que está alinhado com a defesa do Estado democrático e com o enfrentamento a desmandos e a uma política que eu digo é uma política antissocial, né? E aí resolvemos
optar em fortalecer essa candidatura. Então, eu retiro, o Solidariedade retira a minha pré-candidatura a governo do Estado de Alagoas para apoio à candidatura do candidato Paulo Dantas, né? E assim nós vamos seguindo. Então, aí eu retomo a esfera de trazer a mulher para a política, continuar com essa missão, mas agora na condição de candidata a deputada federal. Naquele momento, transpareceu ser uma desistência da titular Mônica Carvalho. Foi isso mesmo? Houve pressão? Foi algo de consenso ou algo que causou algum cisma, sobretudo no próprio Solidariedade? Não, foi algo muito bem conversado, foi algo muito bem pensado. Inclusive, eu coloco isso no meu discurso de renúncia da pré-candidatura, né? Quais eram os motivos? Perdão pela interrupção, houve uma carta também, né, que foi distribuída? Houve. Nós fizemos um evento com a presença, inclusive, do candidato Paulo Dantas, e nesse evento eu fazia meio que uma prestação de contas, porque estava tudo muito bom, estava tudo muito bonito e tudo se fortalecendo muito, num crescimento muito grande, essa questão da mulher na política, né? E eu me senti na responsabilidade de dizer assim, olha, quando nós lançamos a pré-candidatura, nós tínhamos 5 objetivos específicos dentro desse projeto. E quando nós estamos aqui assumindo um compromisso maior com a democracia no país e tendo que retirar para poder fortalecer, né, nós prestamos conta à população e de cada um daqueles 5 objetivos, daquelas 5 pautas, e como nós estávamos numa crescente de sucesso. Com toda certeza, a minha candidatura não ia estar em vias de, como é que eu posso dizer, em vias de competitividade no primeiro plano, certo? Era uma candidatura de construção. Mas, ciente dessa candidatura de construção, foi um processo de muito sucesso. E, por isso, nós nos entendemos em condição de fortalecer a candidatura do atual governador, né, do Paulo Dantas. E desde que diga que é uma colocação que eu pessoalmente tenho feito a vários nomes aqui no Com a Palavra, neste momento pré-eleitoral, sobre essa situação de serem candidaturas com viabilidade efetiva ou candidaturas com esses outros elementos, como eu sempre friso, é algo absolutamente legítimo dentro da democracia. Você pode lançar uma candidatura e reconhecer que não há, você pode tentar outros objetivos com o momento de candidatura, e destaco aí esse teu elemento bem analítico, bem incrível aí de reconhecer isso. Ou seja, foi uma decisão muito mais pragmática do que propriamente ideológica ou motivada por outro elemento mais político. Sim, extremamente pragmática. Acho que você chegou no ponto, né? Porque se por questões ideológicas, se fosse para levar paixões particulares adiante, eu continuaria candidata teria me tornado candidata a governadora, né? Mas existem coisas maiores. E volto a colocar, o Solidariedade, de uma forma geral ou mais ampla possível, encampa isso, está contigo, acompanhou a decisão, foi pacificado isso, ou chegou a haver algum cisma, alguma desistência, alguma coisa assim? Está todo mundo com esse pensamento? Está todo mundo com esse pensamento, né? O Solidariedade Alagoas, ele encampa essa decisão, é uma decisão conjunta entre a candidata e a diretoria do partido aqui em Alagoas. E no âmbito nacional, como é que foi recebido? Ou já se tinha também essa definição, essa posição, se defendia isso?
No âmbito nacional, eu acredito que foi aceito com muito mais facilidade, inclusive, né? Porque a questão da majoritária, ela traz para a gente um espaço de trabalho que as questões de... Vamos colocar em termos práticos, e aí também sendo pragmático. O partido, ele hoje, todo e qualquer partido, principalmente os partidos pequenos, precisam somar os seus esforços numa candidatura a deputado federal. Então, é muito mais fácil convencer, por exemplo, a Nacional, de que nós estamos retirando um quadro que estava para o governo, né, construindo um determinado capital, e capitalizando, então, o quadro de candidatos a deputado federal daquele partido. A gente vai para um intervalo, já retorna, continuando aqui esta entrevista, tendo nesta edição do Com a Palavra a candidata a deputada federal pelo Solidariedade, Mônica Carvalho. Já. Neste Braskem Explica, vamos falar sobre como trabalham as equipes que cuidam das áreas de desocupação e monitoramento em Maceió. A limpeza é feita por 60 profissionais que removem entulho, fazem capinagem e pintam o meio-fio. Eles também fazem o tamponamento dos imóveis desocupados e ajudam a evitar alagamentos limpando bueiros e bocas de lobo. Mais de 68 mil toneladas de entulho já foram removidas dos bairros e enviadas para a Central de Tratamento de Resíduos de Maceió. Outros 10 profissionais fazem rotineiramente a dedetização e os fumacês para combater pragas e também o mosquito da dengue nos imóveis desocupados. Já a vigilância é feita por 307 profissionais da Central de Segurança e Monitoramento, que se revezam em rondas feitas com 6 carros e 13 motos. Saiba mais em braskem.com.br/Alagoas. E a gente volta com este segundo bloco do Com a Palavra, que tem nesta edição o prazer de receber aqui a candidata a deputada federal pelo Solidariedade, Mônica Carvalho. Só para a gente esgotar essa questão porque foi realmente, politicamente, muito significativo, né, a desistência de Mônica Carvalho dessa condição, como a senhora já explicou naquela situação, e aí colocou esse argumento de que, do ponto de vista até pragmático, do ponto de vista racional, analítico ali, fazia mais sentido, né, apoiar uma candidatura que, como você bem frisou, é mais progressista, não se pode de forma nenhuma colocar como de esquerda. E aí eu me permitiria incluir esse elemento, esse advérbio, mais, não chega a ser totalmente. Essa questão... Convenhamos, né? Essa questão, ainda assim, contrapondo com o perfil do partido, com o perfil da carreira de Mônica Carvalho, ainda assim foi bem aceito, porque aí eu colocaria também aquela questão, sendo pragmático também, apoia-se essa candidatura porque ela tem realmente esses componentes, só que as outras a gente vê que não tem, né? Então, depois desse momento, eu cheguei a ter 2 ou 3 encontros com o governador e me dei conta de que ele tem condições de avançar nessa questão, Felipe, porque eu tive com ele por 2 ocasiões com o Levante Feminista aqui de Alagoas, né? O coletivo de mulheres alagoanas, quando nós fomos levar algumas pautas de demandas urgentes para o governo. E ele me surpreendeu positivamente.
Tu sabe que quando eu tenho que falar alguma coisa, eu falo mesmo, não meço palavras, assim. E, realmente, a mesa de negociação com o governador, eram 50 entidades representativas de mulheres, e, claro, a gente tem um pequeno núcleo de representação. Pela primeira vez na minha vida, eu vi um governador, homem, sentar numa mesa com 10 feministas e essa reunião sair com 10 feministas satisfeitas. Que bom. Né? Então, assim, ele me surpreendeu positivamente e vejo ele com uma tendência de abertura muito grande diante dessas pautas sociais. Eu espero não estar enganada, mas eu só posso avaliar diante daquilo que vejo. E o que eu estou vendo hoje é algo que me satisfaz. E para a gente esgotar mesmo a questão de ter mais mulheres pela primeira vez, se ter um governo do Estado com mais mulheres em primeiro escalão do que homens, não é só discurso, não, pela tua avaliação. Olha, volto a dizer, ele está num período eleitoral, né? E tudo isso, na cabeça de várias pessoas, pode ser uma preparação para esse período eleitoral. Mas a gente vai analisando que funções também, porque não é só o primeiro escalão, né? Para ele dizer que tem um governo, na sua maioria, né, gerenciado por mulheres, ele precisa colocar também mulheres do segundo ao mais baixo escalão, em grande maioria. E o que a gente vem observando é isso. Então, se nós temos um governador que não tem medo de sentar na mesa conosco, nós temos mais aqui, nesse momento, apoiá-lo. Está aí a palavra avaliação de alguém que é habilitada para fazê-lo. E, a despeito dessa condição de já ter tido nome para o governo, e como eu sempre costumo dizer, que, como vocês já viram, é uma das pautas recorrentes aqui, é uma pergunta que a gente sempre tem feito, sem desmerecer os nomes, sem desmerecer os candidatos, mas, de qualquer forma, até para facilitar essa apresentação. Quem é Mônica Carvalho? Mônica Carvalho é, sobretudo, uma mulher alagoana, que preza pelo seu sotaque, né? Porque os amigos brincam que mais parece uma minhoca. Minhoca? Eu não saio da terra, eu não me permito a desenvolver em outro local que não seja em Alagoas, né? Mas existem comigo algumas preocupações muito fortes, né? A pauta da mulher é algo que me afeta por eu ser mulher, por eu ter um histórico clássico de toda a mulher brasileira, né? Não existe uma mulher que chegou aos 54 anos de idade, como eu, que não tenha sofrido uma sequência de abusos, sejam eles sexuais, morais, enfim, né? Eu sou uma mulher como outra qualquer, mas sou uma mulher que teve determinados privilégios, assim. E o meu grande privilégio é entender essa dor pessoal enquanto dor coletiva. Sou mãe de mulher, sou avó de mulher e prezo, nesse momento, entre outras coisas, por esse público específico, principalmente a mãe solo, né, do estado de Alagoas. E quando a gente vai entender mãe solo, a gente entende uma população muito grande, né? São 11 milhões, se não me engano, no Brasil, de mulheres que gerenciam, que têm a responsabilidade de proventos, né? Que é a chefe da família. E essa grande maioria, ela gerencia a sua vida como um todo. Então, assim, a gente precisa entender que ser mãe solo não tem a ver com o estado civil, tem a ver com a sua condição de organização de vida.
Então, se ela é a pessoa que acorda sozinha à noite para tomar conta das crianças, que dá conta das tarefas, que dá o banho, que coloca a comida na mesa, enfim, se ela não tem apoio do seu companheiro ou da sua companheira, ela é uma mãe solo. Isso é a grande maioria das mulheres, porque é um processo cultural que aí o movimento de mulheres vem tentando vencer e tal, mas que elas precisam de atenção. Então, vai desde uma besteira, por exemplo, feriado te atrapalha? Esses feriados, pontos facultativos, te atrapalha, Felipe? Não, porque para jornalismo não existe na prática, mas de repente. Imagina o que é uma mulher que ela sozinha tem que dar conta dos filhos e, no ponto facultativo, geralmente as escolas fecham, né? Só que o comércio não, porque é ponto facultativo e o comércio precisa vender e vai ter gente sem trabalhar com mais tempo de rodar o comércio. E essa mulher trabalha no comércio, por exemplo, com quem fica o filho dela. Né? Então, assim, veja por onde é que vai. Assim, para alinhar calendário escolar com calendário do comércio, a gente precisa de intervenções legislativas. Eu estou dando assim o que seria mais sutil, sabe, dentro de uma atuação do legislativo com foco na mãe solo. Eu estou falando da que trabalha. Sim. Né? Eu estou falando da que trabalha, eu estou falando da que tem condições de trabalhar. E se me permite, a que trabalha no mercado formal. No mercado formal, exatamente. Né? Ainda na condição de ser mulher, por exemplo, e o que seria uma ação de legislativo, seja em que âmbito for, a menina, a criancinha. Quando na sociedade brasileira são poucos os pais, ou quem faz a função de pai, né, quem tem essa vertente masculina, esse privilégio, né, enquanto está lá quanto pai, pega geralmente os filhos no final de semana. E aí vamos dizer que tenha um cinema para ir. Se esse pai estiver acompanhando um filho menino, esse filho menino, no decorrer do tempo, se ele fez um lanchinho antes, quiser fazer pipi, o pai vai poder levar ele ao banheiro, no cinema ou no teatro, né? Mas se esse pai tiver com uma filha menina, essa menina vai sofrer até o final do espetáculo, porque só vai ter o espaço família para que esse pai possa levar a filha do sexo feminino, do gênero feminino, desculpa, no banheiro, fora da sala de espetáculo. Né? E então, porque se ele levar para o banheiro, ele não pode entrar no banheiro feminino. Se deixar que ela entre sozinha, fica com aquela preocupação. Exatamente. E se levar ela para o banheiro masculino, é assédio sexual. Né? Então, essa menina vai sofrer o espetáculo inteiro só porque é menina e não tem um equipamento para ela. Então, veja como é que a gente pensa em relação a níveis que parece besteira, né? que nunca povoou a cabeça da população, mas a mulher passa por isso. Agora, vamos lá para aquela mulher que não está no mercado formal. A gente sabe que há bem pouco tempo no Brasil, uma mulher, eu acho que foi em São Paulo, ela teve o corpo todo queimado porque não tinha dinheiro para comprar o gás. E se utilizou de álcool para fazer comida para sua família. Imagina o desespero dessa mulher. Que estrutura ela tem? Aí algumas pessoas que estão nos assistindo vão dizer assim: mas agora existe um tal de um benefício chamado Vale Gás, que determinada figura colocou no mercado junto com esse presidente que aí está. E eu pergunto a você, vai cozinhar o quê? Pé de galinha. Osso. Osso.
né? Vai para a fila do osso, vai comprar pé de galinha, vai comprar sobrecu de galinha, bandejinha de sobrecu de galinha, como estava no Piauí, a R$5. Quer dizer, é absurdo, a gente está vivendo coisas absurdas. E, sem sombra de dúvida, é o universo feminino que passa por isso, né? Aí a gente já pega assim, pautas de mulheres, pautas da mobilidade social, que é essa coisa assim, não é só a mulher que sofre na periferia. Não, não é. Na periferia, a gente tem uma gama da população muito alta que vai estar em déficit. E a gente precisa, então, ver como é que desenvolve a economia da periferia, né? Como é que a gente desenvolve a educação na periferia para dar acesso ao mercado de trabalho formal. É uma briga muito grande hoje. Quem for para a Câmara Federal, nesse período específico, tem uma missão muito grande, que é a missão de ser coadjuvante na recuperação do Estado brasileiro. Sim. Né? Eu fico muito envaidecida nesse momento, porque eu estou pleiteando um espaço, talvez, na eleição mais importante do Brasil, né? Se eu vou chegar lá, é outra história. Mas esse discurso e essas pautas, elas têm que ser colocadas, porque não dá para a gente pensar com o imediatismo do presente, porque o imediatismo do presente é comprar o cidadão que está lá desempregado, na fábrica de pobreza que foi o governo Bolsonaro. Eu posso falar nomes, né? Que foi o governo Bolsonaro, para sensibilizar uma população. E hoje nós termos um exército aí fora. Quando a gente sai, a gente está aqui perto da Praça Centenário, e quando a gente sair na Praça Centenário, vai ter um exército de bandeiras numa eleição, né, com pessoas ganhando 50, 70, 150 reais por dia. E quando essa eleição acabar, a ilusão de estar trabalhando, de estar produtivo, termina. Porque tudo isso foi pré-fabricado, isso é uma pobreza pré-fabricada, para que as campanhas eleitorais não trabalhem mais com a paixão. Nós somos numa época em que as pessoas, em que nós aprendemos que se ia para a rua por paixão. Sim. Né? E não para ganhar 150 mais o lanchinho do dia. É devastador ver essa dinâmica hoje. Eu realmente não sei como é que é esse processo de escolha, porque a gente tem aí uma gama de deputados onde só 2 votaram a favor do trabalhador, né? Ora, quem vota contra o trabalhador vota contra a grande maioria da população brasileira, sobretudo de Alagoas. Sobretudo, eu quero chamar a atenção para a população preta, que é a população que está na periferia, para a população de matriz africana. Meus irmãos da matriz africana, porque eu sou uma mulher da matriz africana, né? Meus irmãos da matriz africana, a nossa grande massa é de pretos e pretas que estão na periferia desempregados. A gente precisa de acesso ao mercado de trabalho. A gente precisa de candidatos e candidatas comprometidos com o universo de trabalhador e trabalhadoras no Brasil. A gente vai para mais um intervalo, já retorna. Neste Braskem Explica, vamos falar sobre como trabalham as equipes que cuidam das áreas de desocupação e monitoramento em Maceió. A limpeza é feita por 60 profissionais que removem entulho, fazem capinagem e pintam o meio-fio. Eles também fazem o tamponamento dos imóveis desocupados e ajudam a evitar alagamentos limpando bueiros e bocas de lobo. Mais de 68 mil toneladas de entulho já foram removidas dos bairros e enviadas para a Central de Tratamento de Resíduos de Maceió. Outros 10 profissionais fazem rotineiramente a dedetização e os fumacês para combater pragas e também o mosquito da dengue nos imóveis desocupados.
Já a vigilância é feita por 307 profissionais da Central de Segurança e Monitoramento, que se revezam em rondas feitas com 6 carros e 13 motos. Saiba mais em braskem.com.br/Alagoas. E a gente retorna para este terceiro e último bloco, entrevistando, tendo o prazer de receber aqui a candidata a deputada federal pelo Solidariedade, Mônica Carvalho. A gente viu agora, discutiu no bloco anterior alguns dos temas que tu colocaste, bem pertinentes, né? Algumas questões que aparentemente para quem não é mulher podem parecer detalhes, como a questão do banheiro significativa demais, né? E que merecem uma atenção, que imagino, obviamente, que estarão nas tuas propostas como deputada federal ser eleita. E aí eu coloco a questão no âmbito mais nacional. Infelizmente, em vez de o Brasil estar discutindo, estar tratando, propondo essas questões, né, essas questões mais do que pertinentes, em que em outros países, com certeza, são levadas em consideração nessa época de campanha, a gente está vendo justamente o contrário, uma regressão nisso daí. E eu cito nominalmente e circunstancialmente os ataques a mulheres feitas pelo presidente do país, Jair Messias Bolsonaro, que não param de acontecer e que vão se replicando nos ataques de seus seguidores e ou apoiadores. Isso, Mônica Carvalho toma como humilhação, indignação, bandeira de luta. Para ti, quando você vê uma situação daquela, sente o quê? Felipe, é muito difícil a gente ver uma companheira sendo humilhada, porque a gente já começa a ter no Brasil o entendimento de que o mexeu em uma, mexeu com todas, sabe? E no momento em que a gente traz essa pauta de costumes, que aquela moça, né, que acompanha o presidente, porque eu não vou chamar ela de primeira-dama, não posso, né? Ela agora começa a desenvolver uma determinada pauta de costumes e que me fere, sabe, sobremaneira, assim. Primeiro, porque eu sou mulher. Segundo, porque eu sou uma mulher da matriz africana, né? Eu tenho status de Ialorixá, né? Da casa do pai Manuel de Choroquê, aqui. Então, imagina o que é para mim esse discurso de ódio que é diariamente proferido, né? Tem um cidadão aqui, eu não sei nem o nome, né? Mas tem um cidadão aqui em Alagoas que está candidato a alguma coisa, não sei se é estadual ou se é federal, um proporcional aí, que pegou o discurso de Michele Bolsonaro, só faltou falar em libras, né? E começou essa coisa do armamento, esses candidatos policiais que vão em cena levar a questão do armamento da população como livre, sabe, os ataques às mulheres, sabe, aquele candidato lá, como é o nome dele, Antônio Albuquerque, né, a atacar uma candidata mulher no palanque e daquela forma e vir com um discurso que fere a questão da livre escolha religiosa, né? da livre escolha do crença e não crença, que, inclusive, é uma das minhas pautas de trabalho, que é a defesa do Estado laico. Ora, eu tenho o direito de ter uma crença e tenho o direito de não ter uma crença nesse país, se quiser, sabe? E Antônio Albuquerque, se não gostar de mim,
Meu bem, sabe, vá viver a sua vida, porque, né, eu tenho a minha. E fica claro no posicionamento daquele cidadão que quer ser mais bolsonarista do que o próprio Bolsonaro, porque a gente tem essas figuras, né, que o incômodo dele é porque viu uma mulher nova em condições de puxar para si, né, um universo de eleitores que ele acredita ser do filho dele. Então, é impressionante assim, como foi aquela dinâmica, né? Mas a infelicidade de tudo isso é que a gente tem essas pessoas, né, pautadas em cima do tal do orçamento secreto. Como é que uma pessoa comum, normal, consegue desenvolver o seu trabalho concorrendo com quem recebe 5, 10, 20, 30 milhões para trabalhar em cima das prefeituras? Não existe. É por isso que a reeleição nesse pleito está tão facilitada, né? Ou que algumas pessoas surgem na primeira candidatura com o mesmo nível de competitividade que esses que têm mandato. Então, me assusta muito, sabe? Me assusta muito, por exemplo, o presidente da Câmara, né, ter esse poder todo no Brasil inteiro, porque o orçamento secreto não serve só ao Estado de Alagoas, é no Brasil inteiro. Então, como é que Lula vai estar lá? Porque Lula vai ser presidente no primeiro turno, vamos combinar, né? Como é que Lula vai estar aparelhado ali dentro da Câmara dos Deputados com esse cidadão? E me assusta, inclusive, esse cidadão, porque a gente sabe que é um agressor de mulher, enquanto a gente pede e é atendido ao governador do Estado de Alagoas, né, ao Paulo Dantas, que não nomeie agressores de mulheres em nenhum nível do seu staff, né, como cargo comissionado. Nós temos um agressor de mulher, né, presidindo a Câmara dos Deputados. Então, e aí você diz como é que esse discurso de ódio contra as mulheres se desenvolve, né? E vale a observação, eleito sob a cobertura de uma decisão liminar, uma decisão precária da Justiça, que não foi ainda cassada, ou seja, aquela decisão que pode ser cassada a qualquer momento, mas que garantiu a eleição anterior e, provavelmente, a reeleição nessa estrutura que citou a candidata. E aí eu colocaria, como tenho também colocado para outros pleiteantes, é mais difícil, obviamente, uma luta como essa, é mais desgastante, tem que falar mais, tem que falar mais alto, chega a dar aquela vontade de não, eu não vou conseguir, contra essa estrutura eu desisto. Chega a bater um desânimo desse de vez em quando. Olha, desanimar a gente desanima, né? Mas... Desistir não. Desistir não, porque não é possível que a gente não obtenha sucesso, né? Se eu te disser que eu não estou assustada com o que eu escuto durante essa campanha, eu vou estar mentindo, né? Mas, olha, por exemplo, o que mais me assusta é a questão do armamento da população. O que mais me assusta é candidato a querer aparecer numa foto oficial de campanha armado. Sabe? É candidato gritar na periferia que a população tem que estar armada. Nós estamos passando fome. Nós estamos passando fome. O estado de Alagoas, há 2, 3 meses atrás, foi devastado pelas cheias, né? Dizer que esse resultado que a gente vê hoje no estado é uma questão de ingerência é mentira, porque nós tivemos aquela situação caótica, metade do estado em situação de calamidade pública. Então, é um cenário
que necessita, né, um trabalho mais árduo. Mas nós estamos passando fome, e a fome tira da gente a razão, Felipe. A dor da fome é a pior dor que a gente pode sentir, porque ela tira da gente a razão, é sobreviver ou sobreviver, sabe? E com um discurso de ódio, aonde diz que a população deve e precisa estar armada, se mata e se morre. Sabe? É absurdo isso. Na tua opinião, com essas possibilidades levadas, sobretudo, pelas pesquisas que estão apontando aí a liderança do candidato, que também vale frisar, não é de esquerda, mas é o mais progressista de todos, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e com o que ele pode carregar de nomes, de apoio, enquanto cabo eleitoral, num futuro próximo, né, se acredita que teria um otimismo de se mudar essa conjuntura, ou seja, esse discurso de ódio partiu de cima e se disseminou pela população. Um discurso de pacificação, com um discurso de pacificação, pode acontecer o mesmo? Olha, o Lula vai ter muito trabalho, né? Eu sou lulista, assumida, né? Mas, assim, eu espero realmente que todo esse arcabouço que foi criado, né, pelo presidente Lula para o andamento da sua campanha, essa frente ampla, né, ela venha nos trazer um resultado realmente de primeiro turno. E que, após o primeiro turno, o presidente Lula se torne o principal cabo eleitoral no país, para que a gente tenha, não só em Alagoas, mas nos outros estados também, uma maioria de governadores progressistas. Porque qual é o quadro daqui de Alagoas? A gente tem o candidato Paulo Dantas, que está à frente das pesquisas, né? E o candidato Cícero Albuquerque, não, Cícero Albuquerque, né? Que são os que eu, pelo menos, né, confiaria o meu voto, ou um ou outro, tá? Perdão, também pela interrupção, naquele momento que eu falei que nas outras candidaturas não havia, faço aí a minha ressalva, que esqueci de contar entre essas o candidato Cícero Albuquerque, né? Mas aí a gente tem, entre Paulo e Cícero, 3 candidaturas que vamos lá. Um é bolsonarista assumido, que é o ex-senador Fernando Collor, que agora se afasta de Bolsonaro por conta da imagem. Com desculpa continua senador, mas futuro ex-senador, se Deus quiser. Eu já estou colocando ele como ex-senador, tá? Tem o rapaz, o Rodrigo Cunha, que é um homem que não consegue assumir a linha política. O Rodrigo não consegue dizer a que veio, né? Todo mundo sabe da ligação dele com o Arthur Lira, e todo mundo sabe da ligação de Arthur Lira com Bolsonaro, mas ele é incapaz de se assumir bolsonarista. Mas ele é. Então, é bom que a gente coloque os pingos nos is, porque já dizia minha avó, e a minha avó era uma mulher muito sábia, diz-me com quem andas, que eu te direi quem és. Né? Então, se JHC é bolsonarista, se Arthur Lira é bolsonarista, Rodrigo Cunha é o quê? Bolsonarista também. A gente precisa pensar e juntar 1 mais 1 para dar 2. Não é? Então, é isso. Vamos deixar claro. Né? Vamos deixar muito claro. O pessoal da matriz africana, inclusive, que acredita que não, eu estou dizendo que sim. Beleza?
Voltando, aí temos o Rui, que também nunca disse a que veio em relação à instância nacional, mas esse realmente nunca disse. Só que ele está ali ao lado do Antônio Albuquerque, né? Eu não sei o que é que aquele rapaz foi procurar no Antônio Albuquerque. Claro que um espaço de TV, alguma coisa assim mais pragmática, mas não precisava ser tanto. Então, e aí eu realmente gostaria que os ventos soprassem e que a gente definisse também em Alagoas uma eleição no primeiro turno para o Paulo Dantas, exatamente por aquela questão lá que eu te falei, né? Eu saio da pré-candidatura a governo para apoiá-lo. Então, eu não posso dizer que quero que outra pessoa tenha o seu voto, e já coloquei aqui os meus motivos. É o candidato mais progressista que nós temos no momento, e nós não podemos dar espaço ao retrocesso nesse Estado, porque, da forma como esse Estado ficou com as cheias, para recuperar o Estado também, vai precisar de uma visão muito apurada na linha de direitos humanos. E eu espero, então, que o candidato Paulo Dantas, que o governador Paulo Dantas, e candidato à reeleição, quando, no seu segundo mandato, tenha, então, um olhar direcionado e muito apurado para os pequenos agricultores que sofreram com a cheia, né, para as mulheres do campo que estão com o seu universo completamente defasado e deficiente por conta dessas questões, para a população quilombola, para a população de matriz africana, enfim, que os direitos humanos lhe sejam uma pauta cara e que recebam uma estrutura de Estado adequada com a necessidade, para que a gente não tenha em Alagoas também a permanência do Estado como grande violador de direitos. Candidata a deputada federal pelo Solidariedade, Mônica Carvalho, muito obrigado pela entrevista. Imagina, eu que agradeço. Eu que agradeço. Estou aqui sempre que precisar. Certo. Virá muitas vezes, com certeza. Está feito o convite aqui no ar. E a gente vai encerrando aqui esta edição do Com a Palavra, agradecendo desde já a tua audiência e, como sempre, deixando aqueles para refletir. Hoje, mais de um, a propósito desses assuntos que a gente tratou aqui na entrevista com Mônica Carvalho. Questão de liberdade, liberdade de escolha e todos esses assuntos. O primeiro que me ocorre é o seguinte: para aprisionar, para escravizar uma pessoa, não é preciso colocar grilhões, basta lhes tirar as oportunidades. Robert Oppenheimer. E também sobre isso, a conformidade, ficar conformado, é o carcereiro da liberdade, o inimigo do crescimento. John Fitzgerald Kennedy. Até.